Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando a obra básica de Kardec, chamado A Gênese. Tratamos do livro A Gênese segundo o Espiritismo. Estamos na leitura do capítulo 5, que trata de antigos e modernos sistemas do mundo, e lemos, viemos aí acompanhando a jornada do ser humano desde as suas primeiras impressões com relação à sua origem, de onde veio e para onde vai, e na sua busca por respostas ao redor do que o cerca, Então, se é a Terra que gira ao redor do Sol, ou se é o Sol que gira ao redor da Terra, e a maneira como ele poderia avaliar isso, dado o grau de dificuldade que ele tinha por não ter as informações científicas que nós temos disponíveis hoje e também não ter os aparelhos científicos para a observação, sem a existência de microscópios, sem a existência de telescópios. Então ele tinha única e exclusivamente a sua visão, o alcance dos seus sentidos para tentar de alguma forma estabelecer como as coisas funcionavam, de onde elas vieram, como elas começaram e para onde elas estão indo, inclusive a si mesmo. Continuamos aqui na leitura do item 7, já lemos do item 1 ao item 6 no nosso episódio passado. Continuamos então no item 7. Não tardou, porém, se apercebessem do movimento aparente das estrelas, que se deslocam em massa do Oriente para o Ocidente, despontando ao anoitecer e ocultando-se pela manhã e conservando suas respectivas posições. Semelhante observação, contudo, não teve, durante longo tempo, outra consequência que não fosse a de confirmar a ideia de uma abóbada sólida a arrastar consigo as estrelas no seu movimento de rotação. Essas ideias primárias, simplistas, constituíram no curso de largos períodos seculares o fundo das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias antigas. Então, quando ele fala aqui de cosmogonia antiga, ou seja, do estudo do cosmos na antiguidade, a gente precisa lembrar que muitas dessas descobertas que a ciência fez e dos equipamentos que a ciência construiu, elas são muito recentes em relação a esses períodos mais longínquos. Então, nós estamos falando aí de 500, 600 anos, 5, 6, talvez 7 séculos, que começam a aparecer ali algum
conteúdo, vamos dizer assim, mais próximo da realidade. Só que antes disso, o que perdurava era a pura observação pelos sentidos e pela capacidade ainda não tão desenvolvida da nossa inteligência de interpretar aquilo que os nossos olhos estavam observando. Então veja que do movimento das estrelas você ainda presume, né, esse humano ainda com pouca informação científica, ele ainda presume que só aqueles pequenos pontos estão colados, estão grudados, estão fixos em uma abóboda e que se há movimento desses pontos é porque a abóboda, essa cobertura, essa cúpula que estaria sobre a Terra, é ela quem está se movendo, né? Em algum tipo de movimento de rotação que ele, naquele momento, não conseguiria compreender, né? Sigamos na leitura. Mais tarde, pela direção do movimento das estrelas e pelo periódico retorno delas na mesma ordem, percebeu-se que a abóboda celeste não podia ser apenas uma semi-esfera posta sobre a Terra, mas uma esfera inteira, oca, em cujo centro se achava a Terra, sempre chata, ou, quando muito, convexa e habitada somente na superfície superior. Já era um progresso. Mas qual o suporte da Terra? Fora inútil mencionar todas as suposições ridículas geradas pela imaginação desde a dos indianos que a diziam suportada por 4 elefantes brancos pousados estes sobre as asas de um imenso abutre, aos mais sensatos confessavam que nada sabiam a respeito. Então, mesmo quando você considera o universo não mais como uma abóbada ou como uma cúpula semi-esférica cobrindo uma prancha, né, como se fosse uma cúpula em cima de uma tábua de madeira, essa tábua de madeira seria a Terra e a cúpula, essa abóbada celeste sobre a Terra, né? Quando você percebe que há um ciclo das estrelas, quando os nossos sentidos percebem que aquelas estrelas que somem no Oriente acabam ressurgindo depois na mesma ordem e na mesma sequência, então já se imagina que não é simplesmente uma meia esfera, né, uma abóbada, mas uma esfera completa, né? E mesmo assim ainda se considera a Terra, né, como uma superfície plana que estaria no meio ali, vamos colocar assim, na linha de centro dessa esfera, e essa esfera girando ao redor dessa tábua reta ou dessa terra plana, como era interpretado. E quando não era plana, era levemente convexa, porque era isso que os olhos conseguiam perceber na linha do horizonte. Mas mesmo assim, o que é que está suportando a Terra, né? O que é que está mantendo a Terra nesse centro dessa possível esfera? Observa que é a imaginação trabalhando e não a ciência. Animais sagrados como o elefante para os hindus que são imaginados, né, como fortes o suficiente ou como capazes o suficiente de segurar as 4 pontas dessa terra plana, né, os 4 vértices dessa terra plana, e se manter ali suportando esse peso. E essa terra plana, então, só é habitada na sua parte de cima, e na sua parte de baixo ela não tem ninguém morando, e esse tipo de situação. Mas ninguém responde, por exemplo, nessa teoria absurda, quem é que tá, os elefantes estão em cima do quê? Estão sendo suportados pelo quê? São elefantes alados? Como é que eles estão conseguindo manter todo esse peso da Terra sobre os seus ombros, né, a sua força, e como é que isso está acontecendo? Então veja que o que a falta
de conhecimento científico, que a falta do conhecimento e da inteligência desenvolvida o suficiente para conceber algo mais sensato faz. Então essas pessoas, né, os mais sensatos dessa época, diziam simplesmente que eles não sabiam nada a respeito e que era difícil saber alguma coisa a respeito, dado o que eles tinham de possibilidade de observação, né? E os insensatos é que ficavam aí criando todo tipo de absurdo para responder a essa questão. Agora, imaginem que nessa sociedade, quantas pessoas sem conhecimento seguiam essas teorias cegamente. E seguindo essas teorias cegamente, faziam disso religião e faziam isso questão de vida ou morte. Sigamos na leitura. Entretanto, uma opinião geralmente espalhada nas teogonias pagãs situava nos lugares baixos ou, por outra, nas profundezas da terra ou debaixo desta, não sabiam bem, a morada dos réprobos, chamada inferno, isto é, lugares inferiores. E, nos lugares altos, além da região das estrelas, a morada dos bem-aventurados. A palavra inferno se conservou até aos nossos dias, se bem haja perdido a significação etimológica, desde que a geologia retirou das entranhas da Terra o lugar dos suplícios eternos, e a astronomia demonstrou que no espaço infinito não há baixo nem alto. Então, foi necessário esse desenvolvimento aí, tanto da geologia quanto da astronomia, o desenvolvimento dos equipamentos que nós temos hoje, dos microscópios, dos telescópios, na geologia, essa leitura que se faz das camadas geológicas. Então, foi necessário muito de estudo, de aprimoramento e de desenvolvimento da capacidade de inteligência do ser humano para que essas teorias fossem sendo ajustadas e reajustadas e modificadas. Então, a palavra inferno, né, significa lugar baixo, né, significa morada embaixo, né, mas não se sabia direito onde é que era esse lugar, né? Então, esses lugares inferiores, né, e lugares altos, né, continuaram com essa ideia, porém saíram de posicionamento, fazendo com que a gente enxergue esses inferiores e superiores como inferior moralmente e superior moralmente, porque os dados científicos que se tem hoje já não permitem mais você imaginar que a Terra é plana e que embaixo dessa tábua plana está o inferno, que é a morada dos que foram reprovados, né, dos réprobos, aqueles que foram reprovados pela lei divina ou que foram contrários à lei divina ou que tiveram ações contrárias à vontade de Deus, né? E nas abóbodas celestes ou acima delas, né, não dá, a astronomia já varreu com os seus super telescópios aí toda a vastidão do universo e definindo que não há no universo essa ideia de alto e baixo, né? Mas que tudo tem um sistema, um giro, uma gravitação que normalmente ou é circular ou elíptica, mas que tem um sentido de rotação, né? Um sentido gravitacional, e com isso a gente vai para o espaço infinito sem saber onde é que está esse céu, que seria os lugares altos e a morada dos eleitos. E é por isso que, face hoje ao que se tem de descoberta, você considera como elevado no sentido de lugar alto, né, mas no sentido de elevado, não de uma localização geográfica, mas no sentido de uma elevação moral, mais puro, mais evoluído, mais
consistente e harmônico com a lei divina, ou menos evoluído, menos harmônico com a lei divina e mais em contradição com a lei divina, como sendo aqueles que são inferiores. Sigamos na leitura. Sobre o céu puro da Caldeia, da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, o movimento dos astros foi observado com tanta exatidão quanto o permitia a falta de instrumentos especiais. Notou-se, primeiramente, que certas estrelas tinham um movimento próprio, independente da mesma, o que não consentia a suposição de que se achassem presas à abóbada. Chamaram-lhes estrelas errantes ou planetas para distingui-las das estrelas fixas. Calcularam-se-lhes os movimentos e os retornos periódicos. No movimento diurno da esfera estrelada foi notado a imobilidade da estrela polar, em cujo derredor as outras descreviam em 24 horas círculos oblíquos paralelos, uns maiores, outros menores, conforme a distância em que se encontravam da estrela central. Foi o primeiro passo para o conhecimento da obliquidade do eixo do mundo. Viagens mais longas deram lugar a que se observasse a diferença dos aspectos do céu, segundo as latitudes e as estações. A verificação de que a elevação da estrela polar acima do horizonte variava com a latitude abriu caminho para a percepção da redondeza da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, chegaram a fazer uma ideia mais exata do sistema do mundo. Pelo ano 600 antes de Jesus Cristo, Tales de Mileto, na Ásia Menor, descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. Um século depois, Pitágoras de Samos descobre o movimento diurno da Terra sobre o próprio eixo, seu movimento anual em torno do Sol, e incorpora os planetas e os cometas ao sistema solar. Hiparco de Alexandria, no Egito, 160 anos antes de Cristo, inventa o astrolábio, calcula e prediz os eclipses, observa as manchas do Sol, determina o ano trópico, a duração das revoluções da Lua. Embora preciosíssimas para o progresso da ciência, essas descobertas levaram perto de 2000 anos a se popularizarem, não dispondo então senão de raros manuscritos para se propagarem. As ideias novas permaneciam como patrimônio de alguns filósofos que as ensinavam a discípulos privilegiados. As massas, que ninguém cuidava de esclarecer, nenhum proveito tiravam delas e continuavam a nutrir-se das velhas crenças. Então, por que ele fala que levou 2000 anos? Porque ele está falando ali, o primeiro, né? O primeiro a falar dessa esfericidade da Terra, ou seja, de que a Terra de alguma maneira tinha a característica de uma bola, de uma esfera, né? É Tales de Mileto. E ele faz isso 600 anos antes de Jesus Cristo, ou seja, 6 séculos antes. Se você colocar 2000 anos em cima desses 600, você vai ter lá o ano de 1400 como sendo 2000 anos depois. E lá, se a gente buscar pelos nossos estudos que a gente fez na escola, você começa a ter
tentativas, né, de dar a volta ao mundo, ou seja, de dizer, eu vou navegar por um mar e dar a volta ao mundo e chegar aonde eu quero pelo outro lado, isso ali pelo século XV, nos anos de 1450, o Brasil ali é descoberto ao longo de 1500, então observa que você demora aí praticamente 2100 anos, né? Ou seja, 21 séculos para que essas ideias se tornem populares. E elas antes são passadas, né, de filósofo para discípulo e para aquelas pessoas muito mais próximas. E se a gente observar as pessoas com quem que ele cita aqui, né, Tales de Mileto, Pitágoras e Hiparco, essas pessoas foram todas perseguidas, tiveram ali mortes trágicas, como a de Pitágoras, que foi condenado a beber cicuta, né, por estar falando algo que era inconcebível, contrário à ideia que se fazia da criação do cosmos, da criação do mundo, da divindade e da capacidade de Deus. Lembremos que ali nesse mesmo período, 600 anos antes de Cristo, você tem manifestações muito materiais dessa divindade, principalmente ali entre o povo hebreu, né? Ali nas manifestações no Egito e em tudo que precede, tudo que acontece ao redor de Moisés, são manifestações muito físicas e muito contundentes. Então, existe todo um temor, vamos colocar assim, de ofender a esse Deus que a inteligência humana daquela época entendia como um Deus vingativo, no sentido de poderoso, que poderia destruir todos nós num estalar de dedos se nós não o respeitássemos e não o seguíssemos cegamente. E esse conceito perdurou por esses 2000 anos. Então, essas ideias, elas ficaram praticamente na penumbra, praticamente escondidas, sendo transmitidas de um para outro discípulo em uma comunidade, vamos dizer assim, muito restrita, mas que se manteve viva durante esses 2000 anos. Então, há de se pensar no planejamento da espiritualidade por quanto tempo espíritos missionários vieram, nasceram nesses meios científicos e onde essas informações mais precisas sobre a formação da Terra, sobre como a Terra era de verdade, estavam circulando e como esses manuscritos e esses dados foram preservados ao longo desses 2000 anos. É óbvio que você não tem imprensa, você não tem livros, você tem papiro e pessoas escrevendo manualmente, né? E que esses documentos poderiam desaparecer, poderiam sumir, poderiam ser destruídos por guerras ou por invasões ou por incêndios ou coisas parecidas, que era o item comum, né? A vida comum ali era um povo invadindo o outro. Então houve todo um trabalho da espiritualidade para a manutenção desses conhecimentos e para a transmissão desses conhecimentos de geração em geração, até que chegamos ali ao ano de 1400, 1450, 1500, e nesse ano você começa ali com todo aquele conjunto de cientistas que passam a encarnar nesses últimos 6 ou 7 séculos que a gente tem conhecimento, trazendo e mantendo, reavivando essas teorias, né, reavivando esses ensinamentos. Você vê ali, ele cita Pitágoras, que é um pensador que a gente usa até hoje, que a gente conhece até hoje, mas ele é 500 anos antes de Jesus, né? Então, de Pitágoras para nós, você tem aí fácil 25 séculos, né? Você tem 2.500 anos que as ideias desse pensador atravessaram até chegar à nossa atualidade. E isso não aconteceria sem um planejamento da espiritualidade.
Eu vou parando por aqui, me despeço de vocês, mas a gente continua no próximo episódio. Encerramos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.